Olá, amigos e irmãos. Bem-vindo ao nosso bate-papo. Desculpa aí a voz está um pouco grave por causa do horário. Agora são 5 horas e 42 minutos, tá bom? Então vamos conversar um pouco. Hoje eu quero falar sobre 3 pessoas, tá? Todas 3 personalidades diferentes, porém 2 delas conseguiram essas 3 pessoas, 2 delas cumpriram suas missões. A outra, apesar de estar envolvida, tinha pensamentos, ideias diferentes, pretensões diferentes, visões diferentes e não conseguiu se alinhar aos outros 2. Consequentemente, a sua vida não foi feliz depois disso, tá? Ou seja, eu vou apresentar a vocês aqui 3 pessoas, 3 personagens, né, que viveram muito distante de nós, mas que podem nos deixar um grande exemplo para nós podermos observar. Preste atenção, deixa eu explicar uma coisa a você aqui. Toda vez que você lê um texto e vai estudá-lo, tá? Você precisa fazer a seguinte pergunta: qual é a mensagem que eu devo extrair daqui? Qual é o exemplo que eu devo guardar para mim, né? Para a minha vida? Se você estiver, outro conselho que eu te dou, se você estiver num plenário, por exemplo, numa reunião, você está numa reunião, vamos falar de plenário, você está num auditório, você está ouvindo um palestrante, né? Ele está ali passando ali, seja questão religiosa, seja de outra ordem qualquer, você precisa ter, né, uma postura de ouvir atentamente cada coisa que aquela pessoa diz, para que você possa tirar dali proveito daquilo que está sendo lhe passado. Porque nem tudo que você vai ouvir, você vai absorver, porque são, às vezes, devido à quantidade de conteúdo. Nós vamos se adaptando ao longo da nossa história. Então, quando você vê situações mencionadas na Bíblia Sagrada, por exemplo, que é o livro que eu tenho, tá vendo? A Bíblia Sagrada. Tá. As histórias escritas aqui, os textos sagrados, apesar de ser histórico, eles deixam uma mensagem para a gente. Que o Todo-Poderoso inspirou estes homens e mulheres para que deixasse para a gente alguma coisa, para que pudéssemos tirar destas coisas algum proveito para a nossa vida. A Bíblia aqui registra coisas boas e ruins. As que praticaram coisas ruins não foram felizes. As que procuraram praticar as coisas boas alcançaram os seus objetivos, seus sonhos, e são pessoas lembradas até hoje, tá? Então, você deve ter esse questionamento dentro de você. Qual é a lição que eu vou tirar desse texto, desta mensagem, desta palavra, desta orientação? Que lição eu devo tirar para a minha vida para que eu possa viver melhor? Compreendeu? Então, eu vou falar de 3 pessoas. Uma delas é Elias, profeta Elias. A outra é profeta Eliseu. E o terceiro é Geazi. Qual era a diferença entre essas 3 pessoas? Tá? Eu já te falei como se deve estudar, né? Ó, você faz um relato, dependendo do que você vai falar, dependendo do que você vai falar, você faz um relato, né? Você faz um relato
Tá? Dependendo daquilo que você vai falar, você faz um relato para você conseguir falar. Veja bem, das 3 pessoas, 2 foram servas. Conseguiu entender? Ó, por quê? Vou falar a partir de Elias. Elias aparece aqui no capítulo 17 do 1º Reis. Desculpa aí. Ele aparece no capítulo 17 do 1º Reis. Olha só. A Bíblia diz aqui, eu fiz um pensamento a respeito de Elias e escrevi assim: Elias foi fiel ao seu ministério, sofreu perseguição, teve angústias, mas não caiu. Teve um glorioso, né? Teve um glorioso ministério, né? E também foi transladado por Deus, tá? Elias, ele sofreu perseguições. Elias passou aperto, sofreu. Só que Eliseu era o seu servo, tá? O caso de Eliseu é diferente. Elias cumpriu fielmente o ministério de profeta, profetizou, ordenado por Deus, e fez prodígios e milagres no seu ministério de profeta. Tá, eu vou encurtar aqui. Tá? Foi um homem que ele se dedicou ao seu ministério. Ele se dedicou a cumprir o seu ministério, né? E cumpriu fielmente. Elias foi tão fiel a Deus no seu ministério que quando chegou o tempo, Deus falou: Elias, é agora, você precisa partir, ajeita as coisas aí e você vai partir. Tá, e Eliseu era o seu servo. Agora entra Eliseu. Eliseu era o servo de Elias, que acompanhava Elias nas suas missões, nos seus encontros, nos serviços que Elias precisava fazer, nos afazeres diários ali da vida deles como profeta. Então, Eliseu, ele era o servo que estava junto de Elias em todo momento. Mas veja bem, ele era tão fiel que Elias disse a ele para ficar em determinado lugar, porque ele precisava ir a outro lugar. E Eliseu, já sabendo que Elias estava para ser transladado, Eliseu falou: não, meu senhor, eu não vou te deixar. Aonde tu for, eu irei. Tá. Fechando essa parte, Eliseu agora, Elias é transladado, parte para o céu. E em 2 Reis, capítulo 3, verso 11, Eliseu entra em cena. Tá? Mas vamos falar um pouquinho, assim, vamos fazer um relato sobre o serviço de Eliseu. Como que ele encarava isso? Como ele, como servo de Elias, encarava a sua missão de servo? Tá, eu escrevi assim: Eliseu teve sucesso em seu ministério porque o serviço que prestava a Elias estava além de servir ao próprio Elias, né? Era como se estivesse servindo ao próprio Deus. Então, preste atenção no diferencial aqui. Quando nós estamos trabalhando no serviço cristão, serviço de Deus, nós precisamos, em relação a Deus, mesmo que estamos fazendo um trabalho numa igreja, ou numa missão, né, num ministério, para o qual nós somos servos, mesmo que estamos fazendo aquele trabalho, nós precisamos entender que o serviço que fazemos, ele está além de servir a comunidade cristã, além de servir aos irmãos. Qual é o nosso serviço? O serviço cristão, ele é variado, dependendo de situação, é dividido por classes. Tem os auxiliares, os cooperadores, tem os diáconos, tem os presbíteros, tem os evangelistas, tem os pastores, tem os missionários, tem os bispos. Então, cada qual tem o seu lugar.
Eliseu, ele cumpria fielmente o seu serviço. O serviço de Eliseu, a prestação de serviço de Eliseu para Elias, dentro da sua mente, estava além de servir o próprio Elias. Eliseu estava ali servindo Elias, mas ele entendia que ele estava servindo ao próprio Deus. E isso fez com que Eliseu, ao assumisse a posição de profeta, né? O profeta principal, vamos dizer assim, porque existia vários profetas. Você tem ideia? Quando Eliseu passa com Elias para determinado lugar, um grupo de 50 profetas ficaram de longe olhando o que ia acontecer. Então não eram poucos profetas. Mas Eliseu foi um profeta em destaque porque quando ele estava servindo, ele servia bem, não reclamando, não questionando, não discutindo, não brigando, não dividindo, não criando motim, não fofocando. Está entendendo? Ele era focado na missão. E o verdadeiro servo de Deus, ele precisa focar na missão para a qual Deus o chamou. E quando ele está focado na missão, não dá tempo para dar ouvido a outras coisas que não nos conduzirão a Deus. E Eliseu tinha isso em mente, que quando os profetas falaram com ele, você sabia que seu senhor vai ser tomado? Ele falou, eu sei, calai-vos. Porque ele já tinha, porque se ele para dar atenção aos profetas ali, naquela conversa, naqueles comentários, ele ia escutar, e agora? Quem vai ser? Para onde nós vamos? E agora? Quem vai ser o mestre? Quem vai ser isso? Quem vai ser aquilo? Ele perderia o foco da missão. Já entendeu isso? Então, o que fez de Eliseu sucessor de Elias foi o seu engajamento no serviço na casa de Deus. Voltando e explicando novamente aqui aquilo que eu escrevi em cima do que visualizei na leitura sobre Eliseu. Eliseu teve sucesso em seu ministério porque o serviço que prestava a Elias estava além de servir, né? Era como se ele estivesse servindo ao Deus Todo-Poderoso. Isso fez de Eliseu um homem abençoado no seu ministério. Então, o nosso serviço precisa estar além de cumprir um horário de culto. Nosso serviço precisa estar além disso. O nosso serviço precisa estar além desses questionamentos, além daqueles que dizem que isso não vale a pena, além daqueles que dizem que isso não leva a nada, que não precisa dessas coisas para poder ir para o céu. Quantos trabalhadores foram desanimados ao escutarem, você está fazendo serviço de bobo, você está fazendo serviço de tolo, você está servindo ao homem, você não está fazendo, você está perdendo o seu tempo, você está se desgastando, você está fazendo isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Enquanto você está fazendo isso, quem leva nome é fulano de tal. Talvez Eliseu ouviu essas coisas, mas ele não deu ouvido, porque quando os profetas falaram isso com ele, ele falou assim, eu sei, calai-vos. Então Eliseu, ele tinha o serviço dele como um serviço de excelência. O serviço cristão é um serviço de excelência. Quando você trabalha para que as almas que estão lá debaixo do jugo do diabo alcance a luz. Porque debaixo do jugo do diabo, aquela alma que está lá fora, sofrendo nos vícios, nas dificuldades da vida, nos problemas da vida, aquela pessoa está debaixo do jugo do diabo. Mas a partir do momento que nós conseguimos, com o nosso trabalho, conduzi-las ao Criador, nós estamos trazendo ela para essas almas, essas vidas, para a luz. Compreende? Agora vamos fechar em Geazi aqui. Geazi já era servo de Eliseu. Está entendendo? Eliseu, servo de Elias, e Geazi, servo de Eliseu. Bom, olha,
No caso de Geazi foi diferente, porque Geazi teve um ponto alto ao se interessar pelos presentes que seu senhor Eliseu tinha rejeitado. Geazi é aquele rapaz que tinha dificuldade de visualizar aquilo que o profeta via, diferentemente de Eliseu em relação a Elias. Eliseu estava antenado com Deus em relação a Elias. Já Geazi pensava diferente. Geazi não conseguia ver o que o profeta via. Ele não estava na mesma dimensão do profeta. Quando o profeta orienta Naamã a mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e Naamã mergulha as 7 vezes e é curado da lepra, Naamã pega agora os presentes e oferece a Eliseu. Eliseu disse que não queria. Não quero. É como se Eliseu estivesse dizendo: olha, eu não quero os teus presentes, fica para ti, porque quem fez o milagre foi Deus, não fui eu. Eu não sou o dono do milagre, o dono do milagre é o Todo-Poderoso. Então, pode ficar com os teus presentes. Mas Geazi logo cresceu o olho e falou: opa, se meu senhor não quer, então eu vou querer. Então, quando Eliseu rejeita o presente, Geazi espera um momentinho, vai atrás de Naamã e a sua comitiva e comete um erro muito grande. Primeiro, que ele não tinha autorização para fazer o que ele fez. Ele não teve autorização de Eliseu para poder ir lá e pegar os presentes para ele. Ele não teve. Se você tem ideia, no 2 Reis capítulo 5, verso 20 a 27, está dizendo aqui que Eliseu ficou leproso. Eliseu não, Geazi ficou leproso. Toda a sua família ficaram leprosos. Por quê? Porque Geazi, ele enxergava o seu serviço. Vamos supor que dentro da cabeça de Geazi estava o seguinte pensamento: eu não tenho nada aqui. Eu não vou ter nada depois que eu terminar isso aqui. Eu não vou conseguir nenhuma casa quando eu sair daqui. Então eu vou pedir esses presentes. Ele não falou com o seu senhor: Senhor, o senhor não quer o presente, o senhor não pode deixar eu pegar, eu ir lá pedir ele, pelo menos isso para mim não, para poder me ajudar na minha situação financeira. Ele não fez isso. Ele viu aquilo tudo, cresceu o olho, saiu escondido, foi lá e mentiu: o meu senhor Eliseu mandou vir aqui pegar os presentes para mim. Ele resolveu, então ele mentiu. Quando Geazi volta, eu vou diminuir isso aqui, não vou ler. Quando Geazi volta da sua façanha, né, Eliseu falou: de onde você vem, rapaz? Não. O meu coração, o meu espírito foi com você aonde você foi. E olha que Eliseu era cego. Eliseu já era um homem de idade e já não enxergava muito mais. Está na Bíblia. Quando você vê aqui no capítulo 5, 2 Reis, eu falei que eu não ia ler para não demorar muito, né? Geazi, ele quando volta, né? Geazi quando volta, ele volta e Eliseu chama a atenção de Geazi, né? Isso é no capítulo 5, né? No capítulo 5. Capítulo 5, a partir do verso 20. Então Geazi, moço de Eliseu, né? Moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a esse Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa, né, do que trazia, porém não tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Geazi falando. E foi Geazi em alcance de Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, ao encontrá-lo disse. Naamã perguntou para Geazi: está tudo bem? Verso 21. Ele disse: vai tudo bem. O meu senhor mandou dizer. Olha só, é isso que dá errado na vida das pessoas. O meu senhor mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim
2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata, 2 mudas de vestes. E disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos, e instou com ele, e ele amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pôs-as sobre os 2 dos seus moços, os quais os levaram diante dele. Você está vendo que Geazi arrumou? E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens e foram-se. Agora vem aqui a coisa perto, Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, que era Eliseu. E disse Eliseu: de onde vens? De onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma parte e nem na outra. Ou seja, teu servo não foi em nenhuma parte. Agora vem aqui a conversa ficando mais apertada. Porém, ele lhe disse, Eliseu: porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te, era isso a ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Quer dizer, o presente que Eliseu rejeitou, Geazi foi lá e pediu. Olha só, verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente ou descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Olha só. Os fins, né? Sempre tem aquele o provérbio dito entre as autoridades, né? Os fins justificam os meios, né? Geazi, ele entrou nessa vereda em querer tirar vantagem dessas coisas, igual muitos fazem, e deixa de ter uma carreira brilhante como servo de Deus. E ao deixar, às vezes é uma pessoa talentosa. Aqui não está em questão se o serviço de Geazi era ruim ou não, porque não era ruim, porque ele servia bem. Só que o coração de Geazi era diferente do coração de Eliseu. Eliseu foi fiel como servo até chegar a sua vez. Só que Geazi não quis esperar essa vez dele chegar. Ele quis alcançar antes. Primeiro, Eliseu já quase não enxergava. Geazi achava que ele podia mentir e ficar por isso mesmo. Mas só que Deus dava a visão ao profeta, mesmo ele estando cego, na sua doença física, mas o espiritual não estava. Então, o que nós podemos aprender essa lição com esta passagem? De que conforme nós nos posicionamos diante de Deus, conforme nós nos posicionamos, conforme nós tratamos determinadas coisas, podem comprometer a nossa vida. E talvez eu tenha uma chamada de Deus para cumprir uma missão e eu esqueço dessa chamada por um momento e me enveredo por uma carreira que não é minha, para a qual não fui chamado. Ali eu vou mentir, eu vou enganar e vou deixar de cumprir a missão. Aí muitas vidas que eu poderia alcançar para o Senhor, por eu não ter paciência de esperar o meu tempo, eu vou deixar de cumprir essa missão. Assim foi com Geazi. Eliseu, fim do seu ministério, o seu servo assume no seu lugar como profeta principal, mas na sequência Geazi não pôde assumir, porque ele era, o seu coração pensava diferente a respeito das coisas. Então, que essa mensagem ela possa trazer a você um entendimento de que o serviço que nós fazemos na casa de Deus está além de servir a igreja local, está além de servir os nossos pastores, nossos irmãos. Quando nós fazemos isso, nós estamos servindo ao próprio Deus,
que nos chamou para um propósito excelente, em favor das almas que estão debaixo do jugo do inimigo. Daqui a pouco a gente volta para conversarmos um pouco mais. Deus abençoe a sua vida.